Vamos agora para o próximo tópico aqui e falar do brasileiro nato, tópico 3. Agora nós vamos ver quais são os critérios adotados no Brasil para considerar um indivíduo que nacional, nato, brasileiro nato. Tópico 3 então do seu caderno aí, brasileiro nato. Brasileiro nato. O brasileiro nato está previsto no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. 12, inciso 1 da Constituição Federal. E nós temos aqui 4 critérios que o Estado brasileiro adotou para considerar um indivíduo brasileiro nato, ou seja, 4 hipóteses que o indivíduo pode ser considerado o quê? Brasileiro nato. A primeira delas é no seu caderno, tópico de número 1, letra A, perdão, tá pessoal? Critério do ius soli. Critério do ius soli. Neste caso aqui, pessoal, se pelo critério do ius soli determina-se a nacionalidade pelo local do nascimento, então neste caso ele nasceu onde para ser considerado brasileiro nato? Muito bem, nasceu no Brasil. Se nascer no território da República Federativa do Brasil, o indivíduo é o quê? Brasileiro nato. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Simples assim, tá? Agora vamos falar aqui de algumas situações aqui, porque ele traz uma exceção. Quando que o indivíduo nasce no Brasil, ele não é brasileiro nato? Pois é, tem essa hipótese, porque ele fala assim, ó, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Os nascidos na República Federativa do Brasil, critério do quê? Do ius soli. Agora, tem exceção. Ele fala assim, ó, inclusive de pais estrangeiros, salvo se ambos estiverem a serviço do seu estado de origem, tá? Então, olha aqui, quando que o indivíduo não será brasileiro nato? Vamos ver? Olha, uma dica é, sempre que for filho de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro é. Sempre que for filho de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro é. Se tem um brasileiro envolvido aqui, nasceu no Brasil, pronto, brasileiro é. Beleza? Então, ó, pai brasileiro, mãe brasileira, o filho nasceu no Brasil, brasileiro. Outra situação, pai brasileiro, mãe estrangeira, o menino nasceu no Brasil, brasileiro nato. Brasileiro nato. Terceira situação, estrangeiro e estrangeira, filho nasce no Brasil, brasileiro nato. Agora, tem uma hipótese que o indivíduo nasce no Brasil, ele não será brasileiro nato, se ele estiver a serviço do seu estado de origem. Se estiver a serviço do seu estado de origem. Exemplo aqui, ó. Um argentino, ele vem para o Brasil, argentino, o embaixador da Argentina, a serviço da Argentina, vem com sua esposa, né, que também é estrangeira, e aqui eles têm um filho. Então, um argentino casa-se com uma argentina e vem para o Brasil, a serviço da Argentina, a serviço da Argentina. Neste caso, eles são estrangeiros, não são? Se estiverem a serviço, o menino nasce no Brasil. O menino não é brasileiro nato, tá? Professor, ele é o quê? Isso também não te interessa, tá? Não me interessa, não te interessa. Você tem que saber se ele é ou não brasileiro nato. É isso que vai perguntar na sua prova. E esse caso aqui, ele não é brasileiro nato, beleza? Agora, outra questão aqui muito bacana, tá? Ó, o indivíduo, então, ele é argentino. Dois argentinos vão para a Bolívia. Vão, então, para a Bolívia e lá na Bolívia começa a trabalhar para o governo boliviano. Argentinos, hein? Vão para a Bolívia e na Bolívia começa a trabalhar para o governo boliviano. A serviço da Bolívia, os dois argentinos vêm para o Brasil. Os dois argentinos vêm para o Brasil. E aqui eles têm um filho a serviço do governo boliviano, tá? Lembrando que eles são argentinos. Neste caso, o filho deles é brasileiro nato ou não? Muito bem, brasileiro nato. Por quê, pessoal? Eles não estavam a serviço do estado de origem. Eles estavam a serviço do estado boliviano. Essa questão já caiu em prova na Polícia Civil, por exemplo, do Tocantins, tá? Caiu essa questão lá, deu essa situação. Argentina e Argentina
vão para a Bolívia e a serviço do Estado boliviano vão para o Brasil. E aqui tem um filho. Nesse caso, o filho é brasileiro nato. Por quê? Só não será brasileiro nato se estiver a serviço do seu estado de origem. Tamo junto aqui? Beleza? Próxima hipótese aí. Letra B. Olha, aqui ó, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Agora não nos interessa onde ele nasça. Por isso que o critério aqui é o critério do ius sanguinis, tá? Então, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. De pai brasileiro ou mãe brasileira. Só muita atenção na palavra ou. A palavra ou, ela é muito importante aqui, porque eles trocam por e aí invalida a questão, tá? Então, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira. Desde que estejam a serviço do Estado brasileiro, tá? Desde que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Que critério é esse? É o critério do ius sanguinis, porque tem que ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Só que aqui não é o ius sanguinis puro. Nós vamos somar ao critério do ius sanguinis. Qual critério? Muito bem, o critério funcional. Somamos aqui então ao critério do ius sanguinis, o critério funcional. O critério funcional significa que o indivíduo tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Aí eu pergunto, no que consiste essa República Federativa do Brasil aqui pra gente? Muito bem, olha, quando eu falo em República Federativa do Brasil aqui, eu estou abrangendo a administração direta e a administração indireta, tá? Então, olha, falar aqui em estar a serviço do Estado brasileiro abrange a administração direta e a administração indireta. Direta e indireta. Direta, quem é? Muito bem, é o medo, né? Medo, município, estado, DF e União. Dica mnemônica aí, município, estado, DF e União. E a administração indireta? Fase, fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Então, se estiver a serviço do medo e da fase, pronto, é brasileiro nato, não precisa fazer nada. Basta ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Basta que um deles seja o quê? Brasileiro. Tamo junto aqui, pessoal? Olha, se um jogador de futebol, sei lá, Neymar, vai para o Catar e no Catar ele tem um filho com sua esposa, tá? E ele estava a serviço da seleção brasileira. Neste caso, o filho dele será considerado brasileiro nato? Não vai. Por esse critério, não. Por quê, pessoal? Porque ele não está a serviço nem da administração direta e nem indireta. A CBF não é nem administração direta e nem indireta, é uma empresa privada. Se é uma empresa privada, não está a serviço do Estado que? Brasileiro. Uma multinacional? Também não, meu querido. Empresa privada não está abrangida aqui, beleza? Tem que estar a serviço ou da administração direta ou indireta, beleza? Segunda hipótese aí, de ius sanguinis, né? A gente já viu que a primeira hipótese é o ius solis, segunda hipótese agora de ius sanguinis. A primeira, critério funcional. Então, vamos lá. Ius sanguinis aqui, ele fala assim, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Só que aqui ele não está mais a serviço, ele foi de férias, tá, de folga, não está trabalhando, tá, ele não trabalhou para o Brasil, ele foi até ganhar a vida lá, tá, trabalhar lá para ganhar um dinheirinho, juntar um dinheirinho lá, beleza aqui? Então nesse caso aqui, ele é brasileiro, mas não está a serviço do Estado brasileiro. Só isso já é brasileiro nato? Não. Nesse caso aqui, pessoal, tem que ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira e fazer o registro. Então, se não tiver serviço, tem que fazer o registro. Então, vamos somar aqui ao critério do ius sanguinis, o critério o quê? Do registro, beleza? Então, ó, vamos somar aqui ao critério do ius sanguinis, o critério do registro. Critério do registro. Lembrando aqui que o critério do registro nem sempre esteve na Constituição Federal, tá? Então, somamos aqui ao critério do ius sanguinis, mas o registro. Então, tem que registrar na repartição brasileira competente. Ele foi retirado, esse critério aqui, ele foi retirado em 1993 e reinserido em 2007. Então, nós tivemos aqui um limbo, né? Uma parte de tempo aqui em que
Você estava no estrangeiro, se você não estivesse a serviço do Estado brasileiro, você não poderia fazer o registro para que o seu filho fosse considerado o quê? Brasileiro nato. E se lá não adotar o critério do ius soli, seu filho era o quê? Apátrida, beleza? Só que em 2007, o Brasil, por meio de uma emenda constitucional, reinseriu o critério do registro na Constituição Federal e convalidou todos os brasileiros apátridas e tornou aqui o quê? Brasileiro nato. Então, aqueles que ficaram impedidos de fazer o registro de 93 a 2007 foram considerados brasileiros natos por meio dessa emenda constitucional de 2007. Beleza aqui? Então, se eu fui para o estrangeiro, não estava a serviço do Estado brasileiro, não fiz o registro, tem como meu filho ainda ser brasileiro nato? Tem sim, tá? Aí, nesse caso, eu vou somar mais dois critérios, o critério dos sanguíneos. Porque ele fala assim, ó, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, letra D no seu caderno aí, e os sanguíneos, né? Porque é nascido no estrangeiro, mas filho de pai ou mãe brasileira. Desde que, primeiro critério aqui, é o critério da residência. Critério da residência. Tem que vir a residir na República Federativa do Brasil. Ele não fala o quanto tempo, basta estabelecer residência no Brasil. Beleza? Então, olha, critério da residência, só esse critério? Não. Aí nós temos o critério da opção. Critério da opção. Critério da opção. Então, olha, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo. Aqui nós vamos ter, então, um limite, né? Ele tem que atingir a maioridade. Mas eu pergunto, tem um limite de prazo? Atingiu a maioridade aqui, tem um prazo decadencial? Não tem, tá, pessoal? Olha, por ser direito potestativo, que depende só dele, né? Direito potestativo é aquele que depende só do seu titular para exercer. Nesse caso, o prazo, se houver, seria decadencial. E não tem prazo o quê? Decadencial, beleza? Então, anotem nos cadernos aí. A opção deve ser feita após atingir a maioridade. A opção pode ser feita após atingir a maioridade e não há prazo decadencial. E não há prazo decadencial. E não há prazo decadencial. Ou seja, pode ser feita a qualquer tempo. A qualquer tempo. É lógico que ele tem que ser considerado capaz. Então, ele tem que ter uma capacidade civil. Ele tem que atingir a maioridade. Ele tem que atingir a maioridade aqui para que ele opte. E eu pergunto, pessoal, essa opção é feita onde? Muito bem, é feita na Justiça Federal. Todo assunto que for julgar nacionalidade, a competência é da Justiça Federal. Beleza? Se você quiser anotar nos cadernos aí, essa opção é feita na Justiça Federal. Esta opção é feita na Justiça Federal. Tamo junto aqui?